Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo a gente vai falar sobre o segundo capítulo de Ilusão do livro As Dores da Alma, que é o que eu estou desenvolvendo em cada vídeo, né? Eu falo sobre um assunto e como eu já falei anteriormente, são 2 capítulos para cada assunto. Então, estamos no segundo capítulo de Ilusão. Então, vamos lá. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Bom, eu acho que eu estou no bom caminho. As ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, né? Por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. Muitos de nós conservam a ilusão de que a posse material proporciona a felicidade, de que o poder e a fama garantem um amor, de que a força bruta lhes protegerá de uma possível agressão e de que a prática sexual lhes daria uma integral gratificação na vida. Quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância com nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando, em verdade, não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham o dinheiro e o sexo como divindades supremas. Mesmo quando crescidos e maduros, sentimos medo de abandoná-las. Não será fácil renunciarmos a essas ilusões, se não nos conscientizarmos de que a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe. Como você percebe algo é que te traz dor ou alegria. Como você enxerga algo, porque às vezes até algo muito bom está acontecendo na tua vida, mas você percebe de uma maneira distinta que lhe traz dor, certo? Então, repetindo essa parte, eu vou repetir essa frase para que vocês compreendam melhor. Então, não será fácil renunciarmos essas ilusões de que dinheiro traz felicidade, de que sexo traz felicidade, se não nos conscientizarmos de que a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe, na forma como essa pessoa percebe o que está em sua volta. Certo? Enquanto usarmos nossa mente sem que ela esteja ligada a nossos sentidos mais profundos, ficaremos agarrados a esses valores ilusórios. Às vezes, na denominada educação ou norma social, assimilamos as ilusões dos outros como sendo realidades. Aprendemos desde a mais tenra idade que certas emoções são ruins, enquanto outras são boas. Importa considerar, no entanto, que as emoções são amorais e que senti-las é muito diferente do agir com base nelas. Eis quando passam a ser uma questão moral social. Os costumes sociais não obrigam, muitas vezes, o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro. O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio. São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a este se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio.
Você tem um total livre-arbítrio de estar seguindo, se submetendo, vivendo dessa maneira ou não. Seja lá o que a sociedade tenha te imposto ou tenha te ensinado, a sociedade, o pai, a mãe, porque também não é porque pai e mãe que está ensinando coisas corretas. Eu costumo dizer sempre isso, certo? Porque não é porque eu sou pai e sou mãe, porque antes de mais nada eu sou um ser humano cheio de imperfeições, entendeu? Então, as emoções são simplesmente emoções. Colocar restrições às emoções é como querer segurar as ondas do mar, ou seja, é impossível, né? Enquanto colocar restrições ao comportamento humano é perfeitamente possível e válido. Então, o que eu faço, né, o que meu comportamento diante de uma emoção faz é que são outros 500, né? Então, são os comportamentos adequados que promovem o bem-estar dos grupos sociais e, inquestionavelmente, são necessários à harmonia da comunidade. Então, as emoções são simplesmente emoções. O que você faz dela é que é outra coisa. Então, é importantíssimo aprendermos a perdoar e sermos compreensivos, desde que façamos isso agindo por livre escolha, não por medo ou por autonegação emocional. Na maioria dos casos, damos a outra face não por uma incapacidade de livre expressão e consciência, mas usando falsas atitudes de compreensão e espontaneidade. Para que nossos atos e comportamentos sejam verdadeiros, as emoções devem ser percebidas como são e totalmente reconhecidas pela nossa personalidade, a fim de que nossa expressão seja natural, fácil e apropriada às situações. Aí a gente entra com a autoanálise, né? Na autoanálise e você colocar em prática da aceitação de tudo que você sente, né? Todas as suas emoções, sentidos, e respeitar também essas emoções e sentidos. Então, identificar uma emoção é diferente de suportá-la. Na identificação, nós a reconhecemos e, a partir daí, agimos ou não. Suportar a emoção significa ignorá-la ou simplesmente tentar eliminá-la. Então, nesse caso, ele usa o verbo suportar de uma maneira diferente. Não é que você está aguentando, e sim você está ignorando-a, né? Ou simplesmente tentando eliminá-la. Enquanto que você identificando a emoção é diferente. Você identifica, e aí dependendo do que você identifica, você vai reconhecer e a partir daí agir de acordo com sua emoção. Então, censurar as emoções é ilusão. Seria o mesmo que censurar a própria natureza. Habitualmente, os pais costumam repreender o filho dizendo que não deveria ter raiva ou medo. Por certo, condenam as criaturas por essas emoções e as obrigam a escondê-las. Porém, eles não conseguem extirpá-las. O que fazemos dessa emoção é que nos diferencia. Sentir raiva é uma coisa natural e sentir amor é uma coisa também natural. Mas o que eu faço disso, né, e como eu ajo, é que é importante. A gente tentar modificar as nossas reações é que é importante. Então, porque é impossível extirpar as sensações, né? Ao punirem os seus filhos por estes expressarem suas emoções naturais, talvez não estejam usando o melhor método educativo.
É a pior maneira de educar um ser humano, então, né? É isso que a gente está aprendendo com esse capítulo. Não seria melhor ensinar-lhes os códigos do bom comportamento social, deixando que seu modo de ser flua com naturalidade e equilíbrio, sem anular a personalidade ou torná-los submissos? Todos os seres humanos nascem com reações emocionais. Encontramos nos bebês emoções de raiva, quando estão impedidos de andar, pegar, brincar, ou seja, movimentar-se livremente. Verificamos também emoções de medo, quando ficam sem apoio, quando se sentem abandonados ou diante de barulhos fortes. Em psicologia a gente vê que a gente deve, certas emoções que não são aceitas socialmente, podemos dizer assim, subliminar, né? Então, a gente pode desviá-la de uma, se é uma emoção negativa, para uma forma positiva, né? Transformá-la, quer dizer isso, transformá-la em algo positivo. Porque toda e qualquer emoção, ela pode passar a ser positiva, até mesmo as negativas. Certo? Então, na infância, se as emoções foram impedidas de se manifestar, né? Isso complica, porque não foi nem sequer às vezes os próprios pais sabem lidar com essas emoções, como poderia ensinar algo que você mesmo não aprendeu ainda. Então, todos os seres humanos nascem com reações emocionais. Encontramos nos bebês, né? Como a gente já falou. Então, a raiva ou medo, né? São emoções que proporcionam um certo estado de alerta. Então, se na infância suas emoções foram impedidas de manifestar, irão ocasionar sérios danos no desenvolvimento psicoemocional do adulto desde criança, né? A começar da criança. Então, mas quando chegar à fase adulta, está completamente danificada, né? Vamos dizer assim, construindo-se-lhe um obstáculo para atingir a autossegurança. Então, a raiva, o medo são emoções que proporcionam um certo estado de alerta que nos mantém despertos. Sem eles, ficamos impotentes e não conseguimos proteger nossa integridade física nem a psicológica das ameaças que enfrentamos na vida. Mais uma vez, eu quero alertar a esse ponto aqui também, que esse medo e essa raiva também tem a ver com como você percebe ao seu redor as coisas. Porque às vezes nem é algo que você tenha que estar em estado de alerta, mas algo no passado ficou registrado como algo que você deve acionar o seu estado de alerta, e às vezes você aciona em momentos que não deveria acionar esse estado de alerta, de medo, de raiva, por coisas que você previamente a passado, num momento passado da sua vida atual, ou até mesmo numa vida anterior, certo? Algo que você tenha passado, que tenha provocado isso, e aí você, quando passa por algo que mexa com a sua mesma emoção que você tenha tido no passado, você acredita que vai acontecer da mesma forma, e isso aciona o seu estado de alerta e o seu medo, certo? Então, e aí, sem eles, ficamos impotentes, nos sentimos dessa maneira, né? Impotentes, né? E não conseguimos proteger a nossa integridade física. Você aciona porque você acha que tem que
proteger a sua integridade física ou psicológica, né, dessas ameaças que parecem ser ameaças, porque nem sempre são ameaças. Porque, mais uma vez, é de acordo com a tua percepção. É como você acha que pode ser, né? Que pode acontecer, você já aciona isso. E aí, às vezes, você até se paralisa em determinadas coisas, porque você aciona esses estados de alerta até em momentos que não deveriam acionar. E aí, isso gera conflitos e gera, às vezes, até perdas de oportunidades, perdas de coisas, porque você não se deixa viver, porque nem sempre as experiências elas são únicas, elas não se repetem da maneira como a gente acredita que se repitam, né? Então, são eles que nos orientam para a defesa ou para a fuga em situações de risco. Concordo que são eles que nós assinamos, né? Mas às vezes são acionados de formas erradas por traumas vividos, como acabei de dizer, em vidas passadas ou até na mesma vida. E aí você aciona sempre em momentos errados, vamos dizer assim. Então, obviamente, não estamos fazendo alusão às emoções patológicas, que é o que eu acabei de falar. Seriam emoções patológicas e irracionais, porque você vê coisas onde não existe, porque você, por causa de algo que aconteceu, você se tornou doente, né? Patológico quer dizer isso, doente e acionando o tempo inteiro que não é para acionar, né? Então, mas aquelas que são naturais são essenciais ao crescimento e desenvolvimento dos seres humanos. Então, nossos sentidos são tudo o que temos para perceber os recados da vida. Quando nós estamos acionando constantemente essas sensações de raiva ou de medo, né? Se você está acionando constantemente, aí vem a pergunta: como é que eu estou percebendo as coisas ao meu redor? Como é que eu estou agindo com essas sensações, né? E o que é que eu posso modificar? O que é que a vida está me enviando de recado para que eu possa modificar as minhas atitudes diante dessas emoções? Então, contê-los seria o mesmo que destruir. Então, eu não estou falando para conter, eu estou falando para uma transformação. Para a gente tentar transformar as nossas atitudes diante das mesmas emoções. Então, seria, se você tenta conter, seria o mesmo que destruir o elo com a nossa intimidade. Então, não sentir é viver em constante ilusão. Distanciado do verdadeiro significado da vida, a repressão das emoções inibe o ritmo e a pulsação interna, limita a vitalidade e reduz a percepção. Quando você reprime emoções, esses dias eu vi um dos espíritas falando sobre isso. Você nada mais, nada menos do que você vai estar estagnando a sua vida e a sua evolução espiritual e emocional, que está devidamente interligada, né? Então, você, quando reprime umas emoções, né? Inibe o ritmo e a pulsação interna, veja bem, você provoca coisas no físico, e a gente sabe que através da metafísica da saúde também, você provoca até doenças, né? Quando você inibe as suas emoções, e você paralisa a sua evolução emocional e espiritual. Totalmente. Você não evolui enquanto você não trabalha aquela emoção de forma adequada,
sem reprimi-la. Sem reprimi-la. Então, continuando, a repressão inibe o ritmo e a pulsação, como eu já falei, né? Então, quando reprimimos uma emoção, por certo, estaremos reprimindo muitas outras, né? Ao reprimirmos nossas emoções básicas, como medo e raiva, certamente estaremos reprimindo também as emoções da afetividade. Infelizmente, não conseguiremos lidar com as dificuldades e encontrar soluções se perdermos o contato com as leis da natureza, aliás, criadas por Deus e que nos regem a todos, né? É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Então, quando a gente se preocupa mais com o que sentimos, quando a gente foca mais nas sensações, nos sentimentos e nas emoções, o que eu entendo cada vez mais é que nós estaremos trabalhando muito mais em prol da nossa evolução emocional quanto da nossa evolução espiritual. Porque eu acho que há uns 12 anos atrás eu li um livro de Daniel Goleman falando sobre inteligência emocional e muitas pessoas focam muito na inteligência, né? Achando que o excesso de instrução é que nos faz inteligente. Bem, você desenvolve alguns tipos de inteligência com a instrução, mas você pode até ter um QI altíssimo, mas a sua vida e equilíbrio da vida, né? Você não alcança o equilíbrio com um QI altíssimo, porque nesse livro ele fala que nós temos que desenvolver a inteligência emocional. E cada vez mais a gente, e como ele mesmo, através de pesquisas e tudo, chegou à conclusão de encontrar pessoas com altíssimos QIs, mas com o QE, que é como ele se refere à inteligência emocional, baixíssimo e com dificuldades de relacionamentos, de interagir até mesmo consigo mesmo, né? Pessoas com problemas de sucesso no trabalho, né? Na profissão, sucesso em vários aspectos, porque sucesso não está relacionado com dinheiro, e até mesmo com dinheiro, essas pessoas com problemas, enquanto com pessoas com QI médio, né? Mas com uma inteligência emocional mais equilibrada, tinham ocupado lugares muito melhores que aquelas pessoas com inteligências altíssimas, considerados altamente inteligências, através de testes, né, de QI, mas com uma vida completamente desequilibrada, vamos dizer assim. Então, a nossa inteligência emocional, eu acredito que está interligada com a espiritual e que nos dá muito mais equilíbrio do que qualquer coisa. E que, através desse capítulo, nós vemos que se focamos nas nossas emoções e trabalhamos elas sem reprimi-las, né? Sem negá-las, que elas existem, mas transformando de uma forma positiva. Seja ela uma emoção de raiva ou de medo, você pode transformar ela de uma forma positiva, certo? Então, eu espero que eu tenha mais uma vez contribuído e
Agradeço a todos vocês por estarem assistindo meus vídeos e agora eu peço que coloquem comentários, o que é que vocês entenderam, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo.